histórias, contos e parábolas. Inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe e comente qual história você quer ver por aqui. Vamos para a história. Era uma vez, em uma terra muito distante, na região chamada Judeia, um homem que estava fazendo uma longa viagem. Ele precisava ir de Jerusalém, uma cidade cheia de templos e mercados, até Jericó, uma cidade situada no meio de uma região desértica e montanhosa. O caminho entre essas duas cidades era muito difícil. Havia muitos altos e baixos, pedras enormes e lugares escuros onde as pessoas podiam facilmente se perder ou ser atacadas por bandidos. O homem sabia disso, mas ele tinha que fazer a viagem, então pegou sua mochila, colocou alguns alimentos e começou a caminhar. Ele estava indo bem, caminhando devagar para não cansar demais, quando, de repente, algo terrível aconteceu. Um grupo de bandidos apareceu do nada. Eles estavam escondidos nas pedras ao lado do caminho. Eles correram até o homem e começaram a atacá-lo. Eles pegaram tudo o que ele tinha, o seu dinheiro, suas roupas, e até os sapatos que ele estava usando. O pobre homem tentou lutar, mas era muito fraco e estava sozinho. Os bandidos o deixaram no chão, machucado e com muitos ferimentos. Como se não fosse suficiente, eles foram embora, sem deixar nenhuma esperança para aquele homem. Ele estava com muita dor e não sabia o que fazer. O homem estava quase sem forças, sentindo-se muito triste. Será que alguém vai me ajudar? Ele pensou. Ele ficou ali, no meio do caminho, esperando. Passaram-se alguns minutos, depois mais minutos e nada. Então, de repente, um homem apareceu no horizonte. Ele vinha de longe, e o homem machucado logo pensou: finalmente, alguém vai me ajudar. Mas quando esse homem chegou mais perto, ele viu que era um sacerdote, uma pessoa muito importante, que trabalhava no templo de Jerusalém. O sacerdote olhou para o homem ferido, olhou para o lado, deu um suspiro e simplesmente passou de largo, sem parar para ajudar. O homem ferido ficou muito triste, mas ainda não desistiu de esperar. Ele pensou: talvez outra pessoa me ajude. E não demorou muito, outro homem apareceu no caminho. Este homem era um levita, que também trabalhava no templo e ajudava a cuidar das coisas sagradas. O homem machucado pensou: agora vai dar certo. Este homem vai me ajudar com certeza. Mas, para surpresa dele, o levita olhou rapidamente, viu o homem no chão, e também foi embora, sem parar nem por um momento. O pobre homem machucado ficou ainda mais triste. Ele pensou: como pode ser? Duas pessoas que deveriam me ajudar, e nenhuma delas parou. Agora, quem vai me salvar? Mas então, algo muito diferente aconteceu. De repente, um homem apareceu. Ele era um samaritano. Agora, vocês devem estar se perguntando: o que tem de tão diferente em um samaritano? Pois é, naqueles tempos, os judeus e os samaritanos não eram amigos. Eles eram de lugares diferentes e, por muitos anos, tinham brigado e não se entendiam. Por isso, o homem machucado não esperava que um samaritano fosse ajudá-lo. Mas o que aconteceu foi algo maravilhoso. O samaritano, ao ver o homem caído, parou imediatamente. Ele não olhou para ele como os outros tinham olhado. Ele não pensou nas diferenças entre eles. Ele simplesmente viu um ser humano precisando de ajuda e sentiu uma enorme compaixão. Ele se aproximou do homem, agachou-se ao lado dele e disse: eu vou te ajudar. Você não está mais sozinho. O samaritano tirou da sua bolsa um pouco de azeite e vinho para limpar os ferimentos do homem e depois usou o que tinha para amarrar suas feridas e aliviar sua dor. Ele sabia que o homem não poderia andar sozinho, então colocou o ferido em cima de seu próprio animal, que provavelmente era um burro ou um cavalo, e o levou até uma hospedaria próxima. Na hospedaria, o samaritano pagou ao dono da estalagem para que cuidasse do homem até ele se recuperar. Ele disse: cuide dele. Se precisar de mais dinheiro para tratar dele, eu volto e pago. O samaritano não se importou com o que os outros pensavam dele. Ele sabia que, naquele momento, o mais importante era ajudar aquele homem que estava sofrendo. O homem ferido foi bem cuidado, descansou e, com o tempo, se recuperou.
Ele jamais esqueceu o gesto de bondade do samaritano, uma pessoa de quem ele nunca esperaria ajuda. Agora, Jesus, que contou essa história para ensinar algo muito importante, perguntou a todos que estavam ouvindo: quem foi o próximo do homem que estava machucado? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? E todos responderam: o samaritano. Então, Jesus disse: vão e façam o mesmo. Sejam como o samaritano. Não importa quem seja a pessoa que precisa de ajuda, o importante é amar e cuidar de todos. A lição que Jesus queria ensinar é que devemos ser bondosos e ajudar todos, sem olhar para quem a pessoa é ou de onde ela vem. Muitas vezes, as pessoas que mais precisamos ajudar são aquelas que menos esperamos. O samaritano, que poderia ter ignorado o homem machucado, foi aquele que fez a diferença. Então, crianças, o que podemos aprender com essa história é que devemos ser bons e generosos com todos, assim como o samaritano foi. Sempre que virem alguém precisando de ajuda, não pensem nas diferenças, pensem em como podem fazer a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes, a melhor maneira de mostrar o amor de Deus é ajudando os outros, de maneira simples e verdadeira, como o samaritano fez. E lembrem-se, amor não tem fronteiras, e um simples gesto de bondade pode transformar a vida de alguém.